gente vai, o tema da noite é o Pai Nosso. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós, particularmente para essa palestra da noite, nós usamos como referência uma passagem do livro Trigo de Deus, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues. E esperemos que a gente possa cobrir a origem, o significado, quem, quando, como, aonde, por quê. O Pai Nosso. Então, nesse livro, é um livro muito bonito, a passagem que me sensibilizou para a gente abordar na noite de hoje, dentro do tema Pai Nosso, Amélia Rodrigues começa colocando para nós um contexto em que nós vamos desenvolver o tema do Pai Nosso. Então ela cita um ambiente, há 2000 anos atrás, Jesus em meio da natureza, e ela cita detalhes de uma natureza muito bonita. Era uma tarde, era um crepúsculo, e o céu estava colorido, de tons de rosa, havia um vento suave, uma brisa no ambiente, a natureza estava exultante naquele dia. E a multidão envolvia aquele ambiente. Havia uma grande aglomeração de seguidores do Cristo que estavam com os seus corações sensibilizados, todos tocados, porque haviam acabado de experimentar a experiência do Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, então, havia sensibilizado aquela população, aqueles seguidores, aquela massa de pessoas. O ambiente, então, era um ambiente muito propício, um ambiente muito saudável. E estava para todos presente a doçura e a energia das palavras de Jesus. Eles, todos, aquelas pessoas, já haviam vivenciado um contato com o Cristo. E os fenômenos admiráveis de curas, de intercessões, a divina presença do Cristo já então começava a colocar em contexto para aquela humanidade que estava começando a tomar o primeiro contato com as revelações divinas, a grandeza do Cristo. Cristo esse que já se reconhecia como o libertador de consciências. Então, Jesus, dentro desse contexto, daquela multidão de seguidores, ele sabia qual era a sua missão, ele sabia por que ele estava aqui na Terra e por que aquelas pessoas estavam seguindo a ele. E então ele sabia o que ele tinha que ensinar e qual era o seu papel. E aquela multidão, aqueles seguidores, sabiam que ele era o possuidor das bênçãos, era o portador das bênçãos de cada um. Cada uma daquelas pessoas tinha a questão das suas bênçãos ali naquela figura emblemática, naquele espírito superior que a todos seduzia pela sua bondade, pela sua doçura, pela sua sabedoria. E Jesus se caracterizava por ter uma eloquência tanto no silêncio quanto nas palavras articuladas. Isso é muito poético, né? A gente começa a admirar a narrativa de Amélia Rodrigues, né? Você ter uma eloquência tanto quando você faz silêncio quanto quando você fala, porque o silêncio muitas vezes diz muito. E Jesus tinha esse magnetismo, essa capacidade de ser eloquente nas duas situações. E aquela massa, aquelas pessoas todas estavam cheias de esperanças e consolações nas bem-aventuranças que haviam sido trazidas pelo Cristo. E aí então surge a primeira indagação.
um dos apóstolos, dentro desse contexto, dessa ambiência que todos nós já nos situamos mais ou menos mentalmente, chega para o Cristo e pergunta assim: Jesus, por que sempre ao término das tarefas, tu buscas o recolhimento, o silêncio e entra em prece? Então Jesus, sensibilizado com aquela pergunta e entendendo o seu papel, responde ao apóstolo que todas as criaturas de Deus têm necessidade de alimento espiritual e que a alma precisa mais de oração do que o corpo precisa de pão. Isso já é Jesus dizendo. Daqui para frente nós vamos ver uma série de passagens que foi o Cristo preparando o caminho para o Pai Nosso. Então Jesus está falando da oração para a alma. E aqui falávamos mais cedo no nosso grupo de estudo de que somos espíritos imortais. Estamos aqui de passagem. E tem o alimento do nosso corpo, nós sabemos muito bem dele, mas muitas vezes nós nos esquecemos do alimento da nossa alma. E Jesus então dá aquele alerta, já dá aquele alerta porque pela observação, pelo seu exemplo, o seu discípulo já havia visto que ele orava muito, ele orava sempre e quis entender um pouco melhor. Então Jesus explica que a alma precisa muito de oração, mais do que o corpo precisa de pão. E aí começa a detalhar o silêncio, esse silêncio que ele busca, o silêncio propicia esse encaminhamento da busca. O recolhimento renova as energias. E aqui eu sublinhei. E a comunhão com Deus, com o alto, faculta o prosseguimento dos compromissos abraçados. Aqui, essa passagem, então, diz mais respeito a nós espíritas, né? Quando a comunhão com o alto, através da oração, nos faculta o prosseguimento dos compromissos abraçados. Ou seja, todos nós temos compromissos. Todos nós, nenhum de nós está aqui reencarnado na Terra sem uma missão, sem uma razão de ser. Todos nós temos um objetivo. E estamos aqui nesse colegiado, nesse grupo, muitas das vezes, talvez intuitivamente, buscando saber qual é esse nosso objetivo, qual é esse nosso rumo. Então nós tentamos buscar a transcendência, buscamos a nossa espiritualização, buscamos a religiosidade e aqui reconhecemos, pela lição do Cristo, que através da prece nós nos reconectamos com a nossa essência divina. E através dessa prece, nós conseguimos então essa comunhão que nos faculta o prosseguimento, o encaminhamento dos nossos compromissos já assumidos. E aí surge então a segunda indagação. Então pergunta o apóstolo então para o Cristo: todos nós devemos orar? E Jesus responde: quem ora se encaminha para a grande luz e se nimba de claridade indefinível. Nimbar é você refletir. Então, quando nós entramos em oração, nós nos revestimos de luz. Quando nós entramos em comunhão, é como se nós, comunhão com o alto, é como se nós estivéssemos em dois planos simultaneamente. Uma conexão, um fio condutor se estabelece conosco. E Jesus, então, continua a narrativa, explicando a questão da oração para os apóstolos e para todos nós, porque ele sabia que era uma missão para a eternidade que ele estava ali realizando. Ele segue e dizendo e comparando Deus a um rei poderoso e seus ministros.
em que entende-se uma hierarquia no plano espiritual, uma organização no plano espiritual, em que nós, que somos criaturas de Deus, através da oração, emitimos os nossos pedidos e os nossos chamamentos, e Deus, com os seus prepostos, os seus ministros, os seus participantes da sua estrutura de organização e de gestão da vida e da criação, mantém continuamente uma avaliação, uma seleção e atendimento das rogativas que são chegadas até ele. Ou seja, existe uma estrutura espiritual, e nós espíritas entendemos isso muito, né? Nós sabemos que no plano espiritual existem os espíritos de cada vez de níveis superiores até chegarem aos estados angélicos. E esses são trabalhadores da seara do bem. E esses ministros, esses trabalhadores, eles estão continuamente a serviço do alto, a serviço de Deus, como que recebendo todas as preces e orações e fazendo um trabalho de seleção e atendimento. E por isso vem a relevante importância de que quando nós estivermos orando, nós devemos orar com emoção, com sentimento, com recolhimento, com sinceridade. Muitas das vezes, aqui saindo um pouquinho da estrutura formal da palestra, muitas das vezes a gente tenta orar buscando uma formalidade com o nosso Pai Criador. Nós somos assim excessivamente zelosos na busca da palavra certa. Não, eu posso falar isso, eu não posso falar aquilo. E aí acabamos tornando a nossa relação com Deus muito estruturada, muito, digamos assim, presa. Na verdade, se nós pensarmos bem, essa nossa ligação com Deus, ela tem que ser uma coisa muito carinhosa, muito sincera, muito verdadeira. Nós não precisamos nos esconder. Já pararam para pensar nisso? É muito interessante, é muito saudável se nós começarmos a entender a grandeza de Deus e que Ele, na verdade, apesar de ter essa estrutura que Jesus fala do reino de Deus, em que a gente imagina uma série de ministros e de prepostos e diretores, a gente imagina isso, essa coisa toda, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, ou talvez até de uma maneira contraditória, entendamos todos nós aqui, nesse fórum, de que Deus não precisa de intermediário. Então, quando nós oramos, nós falamos com o chefe, direto, tá? Não precisa passar pela secretária, tá? Então, quando nós oramos, a nossa oração vai direto para Ele, porque Ele já sabe quem somos nós. Afinal de contas, Ele nos criou, não é isso? Não somos filhos de Deus? Não conhece Deus a nossa intimidade? Conhece ou não conhece a nossa intimidade? Conhece o que se passa no nosso coração? Então, meus irmãos e minhas irmãs, não precisamos fazer cena, não precisamos fazer tipo. Essa é uma expressão antiga, né? Acho que nem sei se os jovens sabem o que é isso, né? Fazer tipo. Nós não precisamos fazer tipo, não precisamos dissimular com Deus. Sejamos verdadeiros, sejamos sinceros com Deus e busquemos a Ele com todo o nosso amor. Então é a importância de que nós coloquemos uma vibração sincera e emocional nas nossas preces. E esses prepostos, Deus, vamos colocar assim, para ficar mais fácil a nossa compreensão, vai avaliar a questão do nosso mérito e da nossa necessidade, dentro do louvor, da rogativa e da gratidão. Porque nós podemos orar com 3 propósitos fundamentais. Nós oramos para louvar, oramos para pedir, para rogar, e oramos para agradecer. Se bem que vamos reconhecer aqui, a maioria de nós está no item número 2, não é não? Eu acho que todos nós, em grande parte, estamos no número 2. Mas faço uma observação aqui.
sobre o número 2. Na verdade, o objetivo da oração é estabelecer a conexão, é o canal de suprimento, é a linha em que nós nos alimentamos, em que nós abrimos a porta. E então, abrimos essa porta quando nós louvamos, quando nós agradecemos ou quando nós pedimos. E é muito importante, que a gente comece a entender que quando nós agradecemos, ao mesmo tempo nós estamos louvando e nós estamos rogando. Porque a gratidão da alma é também uma expressão de todas as suas qualidades mais profundas. É o momento em que a alma se entrega ao Criador e se lhe rende à sua grandeza. E sempre o objetivo divino é auxiliar as suas criaturas no progresso e no crescimento. Esse é o fito maior de todos nós. E é nesse sentido que Jesus contextualiza o Pai Nosso. E Jesus ainda fala mais dentro dessa narrativa de Amélia Rodrigues. A prece promove um intercâmbio mental em que uma vigorosa vitalidade se estabelece para a alma que ora, restabelecendo os seus centros de energia. Olha Jesus nos ensinando a orar. Nós vamos chegar no Pai Nosso, né? Eu espero que eu possa, né? Mas vamos chegar lá. A ideia é poder entender por que vamos orar. Qual é o objetivo disso tudo? Por que estamos discutindo a prece? Foi então quando veio a terceira indagação, dentro desse contexto que a gente mais ou menos desenhou, né? Senhor, como devemos orar? Né? E aí Jesus então nos traz, na terceira indagação, como devemos orar, vem a oração dominical, a oração de Jesus, o Pai Nosso. Né? O preâmbulo ficou um pouquinho longo, mas vamos chegar lá. Começa, Pai Nosso que estás nos céus. Aliás, alguém desconhece o Pai Nosso? Às vezes, sabe o que acontece também? Né? Às vezes a gente esquece que entra na nossa casa e a gente tem que saber que isso acontece, é muito respeitável. Pessoas que são oriundas de outros grupos religiosos ou que estão tomando conhecimento com a questão do cristianismo pela primeira vez, a gente quer ser muito respeitoso quanto a isso. Tem coisas que são do nosso ambiente, que a gente às vezes fala com a maior naturalidade, como se todos tivessem a obrigação de conhecer. Ninguém tem a obrigação de conhecer. E a gente está aqui à disposição para quem quiser depois nos procurar e querer melhores informações sobre tudo que a gente está falando aqui. Então, a oração do Pai Nosso começa, Pai Nosso que estás no céu. E a gente vai querer tentar promover entre nós aqui uma ideia de quais são os sentimentos e mentalizações que nós poderíamos ter ou refletir ou possivelmente analisar quando nós estivéssemos orando o Pai Nosso. Por quê? Porque a ideia é não fazer o que nós fazíamos no passado, né? Ou seja, orar mecanicamente. Orar mecanicamente não envolveu o sentimento, nem a razão, nem o raciocínio. Passou a ser uma fórmula, né? Como carregar um pé de coelho no bolso, coitado dos coelhos, né? Mas, enfim, a ideia da prece assim, proferida sem a participação do coração e da mente, ela é quase que completamente inútil. Então, nós vamos entender por que o Cristo, então, colocou essa prece do jeito que ele colocou. Então, ele diz, Pai Nosso que estás no céu. E o que nos traz, por exemplo, a palavra Pai?
pensar um pouquinho? Então, Pai nos remete para a sabedoria, para a autoridade no bom sentido da autoridade, não é autoritarismo, mas aquela autoridade saudável. A palavra Pai nos transmite segurança, orientação, proteção, confiança. Então, nós estamos nos referindo a esse Pai amoroso e bom. E por que Pai Nosso? Por que não é meu Pai que estás nos céus? Por que Jesus coloca Pai Nosso? Já pararam para pensar alguma vez? Porque Jesus já sabe que o nosso, desculpa a palavra talvez muito primária aqui, o nosso barato, a nossa coisa, a nossa missão, o nosso apostolado diz respeito ao nosso relacionamento uns com os outros. Então Jesus diz, Pai Nosso. Não vem com essa que é Pai, meu Pai. É Pai Nosso, porque Ele é Pai de todos. Ele é um Pai universal. Então Jesus já coloca o universal versus o individual. Digamos assim, já coloca de lado a questão do egoísmo, definitivamente. Que estás no céu. Então, é aquilo que é mais alto, né? Aquilo que é superior, aquilo que transcende. É aquilo que a questão de céu também nos dá a noção daquela visão mais ampla, não é isso? Aquilo que tudo vê, que tudo sabe. Que você está no céu, você está com a visão completa, né? Então, quando nós oramos, Pai Nosso que estás no céu, nós já entendemos aquela figura paterna que zela pela criação, né? Santificado seja o vosso nome. Que sentimentos, que reflexões nos traz essa passagem? Santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome nos remete a uma questão de respeito, né? Aliás, às vezes a gente tem a sensação de que na sociedade moderna há um certo culto à irreverência. Não sei se vocês sabem, mas irreverência é falta de respeito. A irreverência pode ser muito engraçada, mas o respeito ele é divino. Então, quando nós nos referenciamos no Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, nós nos remetemos ao respeito, nós nos remetemos a uma veneração, nós reconhecemos aquilo que é superior e nós valorizamos o interlocutor, nós estamos falando com Deus. Santificado seja o vosso nome. E mais ainda, que eu devia ter sublinhado aqui também, é uma questão também de validação. Eu sei quem tu és. Quando nós oramos, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, nós validamos essa paternidade. Santificado seja o vosso nome. Nós dissemos, eu sei quem tu és. Então, é aquele filho que já tem uma intimidade com o seu pai, que busca aquela intimidade respeitosa, aquela intimidade amorosa, aquela relação que ao mesmo tempo tem muito respeito, mas também tem muito amor e admiração. De tão bonita que ela é, essa relação. Então, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Aqui é um chamamento coletivo. Venha a nós o vosso reino. É a aspiração por um bem maior, por uma coisa grande, uma coisa grandiosa. É o vosso reino, é algo superior a atingir e a vivenciar. Venha a nós o vosso reino. Passa para nós, então, uma noção de que o espaço, a criação divina,
ela tem alguma coisa de reino, não no sentido puramente formal, estrutural de reino, mas muito mais uma noção de hierarquia, de organização, de autoridade, de deveres. Existe uma estrutura, um método, um trabalho a ser realizado, existem atividades, responsabilidades e leis. Quando nós oramos, nós podemos imaginar que a criação, ela não é uma obra de anarquia. Não existe uma aleatoriedade, não existe uma baderna universal. Existe uma estrutura organizada, existe um Criador que criou leis universais e eternas que se aplicam a todas as suas criaturas. Leis essas que demandam de cada um de nós buscarmos o nosso progresso, o nosso crescimento, o nosso aprendizado. Tudo voltando sempre para a expressão da bondade, do amor, da meritocracia espiritual. Então, atingem os planos superiores existenciais aqueles que se esforçam por serem mais humildes, por serem mais brandos, por serem mais benevolentes, por serem mais laboriosos, dedicados, estudiosos. Então, tudo isso faz com que a gente entenda que existe um Pai que é infinitamente justo e bom e que nós temos um papel a realizar nessa criação, nesse reino. Venha a nós o vosso reino. Não é a casa da mãe Joana. Existe um reino, existe uma razão de ser para tudo. Tudo tem um propósito e o propósito é sempre bom, é belo, é edificante, é estimulante, é sempre algo que nós podemos refletir e aprender. Então venha a nós o vosso reino, venha a nós, venha para a terra essa criação de Deus. Seja feita a vossa vontade. Já pararam para pensar, seja feita a vossa vontade? Essa parte é uma parte que mais me emocionou. Seja feita a vossa vontade. Porque às vezes é interessante, né? O palestrante espírita é aquele sujeito que diz assim, o alto diz assim, olha, você não sabe nada. E você é tão pereba nesse negócio que eu vou te mandar fazer uma palestra lá e você vai refletir palavra a palavra. Você vai olhar porque você tem repetido todos os anos, aí há muitos séculos, e você então vai estudar palavrinha a palavrinha e vai pensar um pouquinho, tá? Com esses poucos neurônios que tem aí. E é engraçado que eu parei para pensar nessa passagem, venha a nós o vosso reino, e eu confesso a vocês, meus irmãos, eu oro o Pai Nosso, eu estou com 52 anos. E eu nunca tinha parado para pensar no Pai Nosso. O que quer dizer venha a nós o vosso reino? Eu orava, opa, venha a nós o vosso reino. E ficava, opa, legal. E eu orava todas. Todas, mas aí o que quer dizer isso? O que é isso? Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade. O que é? O que quer dizer seja feita a vossa vontade? E aqui eu me lembro de uma pregação que eu assisti outro dia com a Rob, em que o pregador falava o seguinte: seja feita a vossa vontade é a rendição incondicional. Quem é que lembra dos filmes de guerra quando o herói, ou sei lá quem estava lá e fazia tudo, tentava, lutava, brigava, se esforçava, mas perdeu, não conseguiu, perdeu. E aí qual era o símbolo maior dessa rendição incondicional? Não era assim que ele fazia? Não é isso, rendição incondicional? É isso. Essa imagem, eu acho que se pudéssemos levar uma imagem desse nosso encontro daqui, de hoje, é essa frase da seja feita a vossa vontade, da rendição incondicional, em que nós, almas de joelho diante do nosso Criador, levantamos os nossos braços e dizemos assim: eu me rendo diante de ti, meu Pai, meu Criador, que sabes muito mais do que eu e queres o meu bem. Eu me rendo, eu fiz a minha parte, eu fui aonde eu podia e aonde eu não podia. Agora eu me ajoelho diante de ti e me rendo. É a rendição incondicional. Seja feita a vossa vontade.
é a resignação. É quando nós estamos, então, conscientemente obedientes. É a obediência consciente, não é aquela obediência cega, é a obediência daquela alma que reconhece a superioridade do seu Criador. É a sabedoria de uma sujeição construtiva. Parece meio rebuscada a linguagem, mas uma sujeição construtiva é quando nós nos submetemos a alguém que nós sabemos que quer o nosso bem, que zela por nós, que sabe tudo o que nós precisamos e que, portanto, nós podemos, sem nos diminuirmos, sem abdicarmos do nosso livre-arbítrio, das nossas responsabilidades, das nossas capacidades de realização, sem abdicarmos de sermos quem sou e do autorrespeito que temos por nós mesmos, sem abdicarmos de nada disso, nós nos submetemos, nós nos sujeitamos conscientemente. É o que eu chamei aqui de sujeição construtiva. Aqui, no Seja Feita a Vossa Vontade, existe sim uma escolha, uma decisão. Nós estamos ali decidindo. Colocamos em Deus a decisão final e nós saberemos respeitar essa decisão. Por isso que eu chamei de mergulho no espaço. Assim na terra como no céu. Então isso nos remete a dois planos, a dois estágios. A terra em evolução. O imperfeito caminhando para o perfeito. A questão da assim na terra como no céu nos fala de uma dinâmica, nos fala de um movimento, nos fala de uma criação que busca aquilo que é perfectível. Nos remete também ao infinito, ao cosmos. E é o provisório aspirando o definitivo. Então, seja aqui na terra, como seja no céu, a sua vontade, a vontade do Pai, que começa então a se estruturar e se manifestar aqui no plano, que possamos então nós vivenciarmos intensamente e continuamente a lei de Deus já aqui no plano terrestre. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso nos remete para as nossas necessidades objetivas e subjetivas. É o alimento do corpo e da alma. Interessante também, aqui eu também me peguei refletindo sobre isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então nós temos o tempo presente e a continuidade, porque o pão nosso, quando ele fala aqui, o pão nosso de cada dia. Então nós sabemos que nós vamos precisar de um pão hoje e amanhã também. E também depois. E também depois. Então o pão nosso de cada dia tem uma perspectiva temporal aí. Há uma continuidade. Existe o tempo presente e o tempo futuro. É um suprimento que nós humildemente pedimos para esse Deus que é nosso Pai e Criador, para que nós tenhamos esse sustento, para que a gente possa ter a continuidade e o crescimento espiritual. E sabemos já, amadurecidos que estamos, que não é só o pão físico, que temos uma amplitude de necessidade, mas essas necessidades nós temos a confiança de que o Pai sempre vai nos suprir, é o nosso suprimento. Perdoai as nossas dívidas. Aqui, novamente, nós vemos, no nosso caso, a questão da nossa humildade. Sabemos que nós temos dívidas, né? Há uma certa... A reflexão nessa passagem do perdoai as nossas dívidas nos coloca numa questão de uma maturidade, de um autoconhecimento. Quando nós sabemos que nós nos endividamos diariamente, que não temos uma atenção contínua. Nós interagimos, nós temos essa interatividade com Deus e reconhecemos a nossa invigilância. Nós reconhecemos que quando nós oramos e pedimos perdoai as nossas dívidas, que nós temos os nossos momentos
de invigilância, nós temos as nossas eventuais incontinências verbais, às vezes eventuais, às vezes sistemáticas, nós temos as nossas imperfeições. Então, quando nós oramos e pedimos para Jesus, para Deus nos perdoar as nossas dívidas, nós estamos nos colocando um pouquinho de joelhos e batendo, e dizendo para Deus, Senhor, eu sou um pecador, vamos colocar assim, usando uma linguagem mais bíblica, né? Quando aquele fiel, orava, entrava no templo de pé, muito orgulhoso, e dizia assim, Deus, eu sou o máximo, muito obrigado por sua presença aqui em minha vida, e enfim, eu acho que está tudo bem entre nós dois, né Deus? Assim, era o orgulhoso. E o outro, mais humilde, se coloca de joelhos e diz assim, meu Deus, me perdoe porque eu sou um pecador, mas eu quero vir aqui e entrar em comunhão contigo, buscando sempre o meu crescimento e o meu aprendizado. Então, perdoai as nossas dívidas é isso, é de nós reconhecermos que nós erramos e pedirmos esse perdão. E aqui também a remissibilidade. Tem uma outra NB aqui, nota boba, para o Marcelo, que eu sublinhei também. Essa aqui, olha só, gente, também me chamou muito a atenção isso, que é a remissibilidade dos erros cometidos. E essa aqui eu sublinhei para fazer uma observação que eu acho muito especial, que às vezes nós nos esquecemos de que muitos de nós também somos, ou eventualmente podemos ser algozes. Às vezes nós já fizemos muito mal, ou estamos fazendo. E muitas das vezes nós nos esquecemos que Deus é o Deus de todos, do bom, do mal e do neutro. E pelo conhecimento espírita, todos vamos ascender na escala espiritual. Ninguém vai ficar para trás. Nenhuma das minhas ovelhas será perdida. Então, se tiver alguém que tenha no coração algum sentimento, diz assim, puxa, eu fiz um mal tão grande para alguém, eu acho que Deus nunca vai me perdoar. Não. Aqui é o momento da reflexão suprema, em que, quando Jesus falou, ensinou a gente, perdoar as nossas dívidas, por que ele ensinou para que a gente pedisse perdão às nossas dívidas? Porque havia a possibilidade de uma remissão, não é verdade? Então, isso coloca em contexto aqueles de nós que somos ou fomos algozes, que cometemos erros graves e magoamos profundamente. Nós também, esses de nós, também devem se lembrar que a misericórdia de Deus também lhes chega ao coração. Ok? Então, achei essa uma passagem muito importante. A remissibilidade dos erros cometidos. Assim como perdoamos aos nossos devedores. Aí, então, um único imperativo, já foi dito antes aqui nesse fórum, é o único imperativo do Pai Nosso, o único dever daquele que ora no Pai Nosso, a única obrigação daquele que ora no Pai Nosso é perdoar aos nossos devedores. Um único imperativo, a nossa parte. Quando nós fazemos essa oração, nós nos lembramos que nós temos que perdoar. É um imperativo, não tem como fugir. Não tem exceções, nós temos que perdoar. Precisamos, talvez nesse momento, o assunto tenha só uma conotação intelectual para nós, mas haverá o dia em que isso vai se refletir efetivamente, não só no nosso raciocínio, como também em nossos corações. Então, é um imperativo para nós, perdoar aqueles que nos devem. É uma lei áurea, é uma lei de permuta, de reciprocidade, mais fácil para o espírita entender. Através das reencarnações sucessivas, nós entendemos o contexto em que essa passagem diz respeito a uma lei de permuta, a uma lei de reciprocidade. Por quê? Porque já estivemos aqui no passado e que, portanto, pudemos ter criado para nós um passivo espiritual. Faz sentido para vocês?
e que nós tenhamos esse passivo espiritual e que, nesse sentido, as dívidas, vamos botar passivo, dívida, essas dívidas espirituais, então vão tendo os seus resgates à medida que o tempo vai passando. Então é uma lei de permuta, de reciprocidade. Nos fala de tolerância, nos fala de paciência. Não nos deixeis cair em tentação, é uma intervenção superior. É um alerta para a nossa vigilância, porque quando nós oramos, nós ao mesmo tempo estamos falando com Deus, mas nós estamos falando conosco mesmo. Então, quando nós falamos assim, não nos deixes cair em tentação, é porque a tentação existe. Então, nós ligamos a luz amarela em nossa própria alma nesse momento. Jesus, então, sabia disso. Então, não nos deixeis cair em tentação. É sim um pedido de intervenção do alto, mas é também um alerta para a nossa vigilância. Fala também do nosso limite do nosso individualismo. Ou seja, nós não temos totalmente dentro de nós todas as estruturas psicológicas para... Opa, viajou aqui o negócio. Não, agora voltou para certo, tá certo. Nós não temos, nos limites do individualismo, nós não temos o total conhecimento e as totais possibilidades de nós darmos conta de tudo aquilo que nos envolve, particularmente a questão da tentação. Nos fala da intervenção dos bons espíritos. Quer dizer, a espiritualidade intervém em nosso favor, nos protegendo a nossa mente. É claro que nós temos que buscar também fugirmos às tentações, né? Livra-te dos ares que te livrarei dos males. Já ouviram essa expressão? Livra-te dos ares que te livrarei dos males. É uma expressão muito comum lá no Brasil. E então isso nos remete também a uma profilaxia espiritual. Não nos deixeis cair em tentação. É uma oração profilática também, se a gente pode colocar assim. E livra-nos de todo o mal. O mal não é fatal. Isso também é uma outra coisa, meus irmãos. O mal não é uma fatalidade. Quando Jesus coloca assim, e livra-nos de todo o mal, isso fica claro para nós, então, que é possível que nós nos alijemos do mal, que nós fiquemos distantes do mal. Então nós pedimos esse afastamento do mal através da intervenção do alto. E também essa passagem de livra-nos de todo o mal, porque o mal não é fatal, fala-nos também do outro lado, porque o mal é possível. E há então o livramento intercessório, uma imagem também boa para a gente ter na nossa mente, é a armadura de Deus. Vamos nos revestir da armadura de Deus. Vamos evitar, através da oração, o mal invisível, o mal inapercebido. E nós vamos então, finalmente, pela primeira vez, eu vou chegar ao final de uma palestra tendo cobrido todas as transparências. Pela primeira vez, a conclusão. Estourei aqui um pouquinho, vocês me perdoem. Orar, mas essa passagem aqui é de Jesus, tá? Jesus disse, orar é buscar Deus, penetrando-lhe nas mercês são bênçãos, tá? São benevolências, penetrando-lhe nas mercês e aurindo, conquistando, obtendo resistência nos seus recursos divinos, tá? E aí tem uma passagem poética para encerrar, que eu tentei fazer bonitinho, uma palavra chegando atrás da outra, mas eu não consegui. Então saiu assim, a minha assistente estava muito ocupada, vai tudo de uma vez. Mas olha só que coisa linda, Amélia Rodrigues, terminando, Jesus então diz o Pai Nosso e ao término do Pai Nosso, ela coloca para nós: a dúlcida palavra, vestindo de sons o pensamento sublime, no qual estão exaradas, ou seja, registradas, todas as necessidades humanas, ofereceu-nos o legado precioso da prece, mediante a qual a criatura se comunica com seu Criador, e este,
lhe responde pelos mecanismos santificantes da inspiração, equipando-a com os recursos próprios para enfrentar todos os dissabores, infortúnios, amarguras, desafios ou as alegrias e benesses que fazem parte do seu dia a dia no formoso processo de sua evolução. Então termina essa passagem linda para todos nós. Essa é a nossa conclusão. Muito obrigado a todos.